Olá pessoal, tudo bem? Feliz por tê-los de volta aqui no nosso curso de Design Experimental e Linguística. A aula de hoje é dedicada aos tipos de design experimental. Na aula passada, nós vimos os fundamentos do design experimental e agora nós vamos ver as diferentes formas de combinar todos os elementos vistos na nossa aula 4 para formar diferentes tipos de design experimental que podem ser mais ou menos adequados à pesquisa que se pretende fazer. O principal tipo de design experimental é o ensaio randômico simples. Nesse tipo de design, as condições experimentais são destinadas às unidades experimentais inteiramente ao acaso. Na sua forma mais simples, o ensaio randômico simples apresenta uma única variável com apenas um nível, embora o mais comum seja uma variável com pelo menos dois níveis, a fim de se ter uma comparabilidade mútua. A estrutura básica, então, de um ensaio randômico simples é essa que nós podemos visualizar nessa tabelinha aqui, pessoal. Certo? Repare que eu tenho uma única variável e três níveis. E os sujeitos são destinados aleatoriamente a essas condições experimentais. Isso, então, forma o ensaio randômico simples. Ensaios randômicos simples podem apresentar mesmo número de repetições. Em linguística, isso quer dizer que eles têm a mesma quantidade de sujeitos em cada condição experimental. E podem ter um número diferente de repetições, e, nesse caso, quantidades diferentes de sujeitos serão observadas em cada condição. Nesse exemplo aqui, é possível ver que, nessa primeira condição, nesse primeiro nível da variável que está sendo estudada, tem 4 sujeitos, mas no nível 2, na condição 2, só tenho 3 sujeitos, e no nível 3, apenas 2 sujeitos. Em princípio, não há problema em se ter diferentes números de repetições em cada condição experimental, mas isso deve ser atentado na hora da análise estatística, porque procedimentos específicos deverão ser adotados. O que nós recomendamos é que, na medida do possível, procure sempre se ter o mesmo número de repetições em cada condição experimental, a fim de facilitar a análise estatística e a interpretação posterior dos dados. Um outro tipo muito comum de ensaio randômico é o delineamento em grupos. Ele acontece quando os sujeitos de um experimento foram organizados em grupos distintos. Nesse caso, a destinação dos sujeitos às condições experimentais pode ser feita de dois modos. Pode haver as chamadas medidas independentes, também conhecida como between subjects. Nesse tipo, cada grupo é submetido a uma variável isolada. Repare, então, que os sujeitos que são submetidos à variável 1 não são os mesmos que estão formando o grupo 2 e que foram submetidos ao nível 2. Esse tipo de delineamento é chamado de between subjects, ou ainda medidas independentes. Há também o termo em inglês unpaired, ok? Que também designa esse tipo de design em grupos. Um outro tipo de design em grupo é o chamado repeated measures, ou também design within subjects, ou ainda paired designs. Nesse tipo de design, os grupos são submetidos às mesmas variáveis. Reparem que nesse exemplo aqui, nesse esqueminha, os grupos são submetidos às mesmas variáveis, às mesmas condições, perdão. Aqui temos a condição 1, temos a condição 2. E ambos os grupos são submetidos a ambas as condições experimentais. Nesse caso, a medida se repete, ou seja, as condições experimentais são repetidas nos grupos, e daí o nome repeated measures. Muitas vezes, essa divisão obedece apenas a questões específicas da pesquisa, mas em outras, os grupos podem por si mesmos serem tomados como uma variável, constituindo assim um fator grupal. O que é um fator grupal, então? É uma variável que define grupos, por exemplo, faixa etária, gênero, bilinguismo, enfim, uma série de outros que vão fazer com que grupos diferentes de sujeitos sejam formados.
O que é melhor, um design within ou um design between? Quando há o fator grupal, não há muito o que decidir. O design tende a ser between. Mas em outras vezes é necessário, é possível que se decida se vai se fazer um delineamento independente ou um delineamento dependente. Um design within ou um design between. O design em medidas repetidas, ou seja, o design do tipo within, controla de forma mais efetiva a chamada variabilidade intra-sujeitos, permitindo assim uma melhor estimativa do erro ou variação dos dados de cada participante. Contudo, ele aumenta o risco da dependência do erro, devendo, por isso, evitar que se extraiam muitas observações de um mesmo sujeito. O que isso quer dizer, pessoal? O que é a variabilidade entre sujeitos? Ora, como nós vimos lá nas nossas primeiras aulas, existe o chamado erro de observação. A cada dado que se extrai de um sujeito, há uma variação. Ora, quando nós extraímos um único dado de um único sujeito, não há como estimar essa variação. E aí, o nosso experimento fica prejudicado nesse ponto. O que nós fazemos habitualmente? Tiramos várias observações do mesmo sujeito. Mas isso pode fazer com que ele perceba a tarefa experimental e, com isso, melhore o seu desempenho ao longo da tarefa, enviesando, assim, os resultados. Essa percepção do que está sendo testado é chamado de dependência do erro, e isso invalida os experimentos. Um design within, portanto, tem de ser equilibrado de maneira tal que permita tanto a estimativa da variação, quanto evite a dependência do erro. Já um design between é mais eficiente quando se deseja garantir que uma variável não afete a outra, porque cada grupo vê uma variável diferente. Mas isso pode acarretar o chamado efeito de grupo. Ou seja, se os grupos forem muito diferentes entre si, isso vai enviesar as respostas. A melhor maneira, então, de se evitar o efeito de grupo é garantir que eles sejam homogêneos, da melhor forma possível. O pesquisador, então, tem de estar atento para o que ele acha mais conveniente para aquilo que está sendo testado. Muitas vezes, o design within é mais recomendável, porque se tem bastante sujeitos disponíveis e não haverá efeito de uma variável sobre a outra. Mas em outras situações, o número de sujeitos pode ser pequeno e uma variável pode afetar a outra. Desse modo, é mais recomendável se optar por um design between. Há também o chamado delineamento em blocos. Nesse tipo de design, as unidades experimentais são organizadas em diferentes conjuntos. Existem subtipos do delineamento em blocos. Temos, então, o quadrado latino, o bloco casualizado, o bloco com repetição, os ensaios rotacionais e os blocos subdivididos. O quadrado latino, nós temos aí um exemplo. Nesse tipo de design, nós temos todos os sujeitos sendo submetidos a todas as condições experimentais. Já nos blocos casualizados, o que nós temos são diferentes grupos de sujeitos e cada um deles sendo submetido a uma condição específica. Nos blocos com repetições, é como se tivéssemos juntado o quadrado latino com o bloco. Repare que nesse design, os grupos vêm todas as condições, ou seja, cada sujeito em cada bloco é submetido a todas as condições experimentais. Nos ensaios rotacionais, também conhecidos como crossover, há uma mudança na forma como as condições são expostas aos sujeitos ao longo do tempo. Esse tipo de estudo é importante quando se deseja ver o efeito antes e depois. Faz-se um teste antes, passa-se um tempo e aplica-se o teste depois. E aí vê como os sujeitos se comportam. Se houver mais de um grupo, a aplicação é feita rotacionalmente. Um grupo vê a condição 1 e um grupo vê a condição 2. E depois isso é roteado de maneira a se inverter a aplicação ao longo do tempo. E, por fim, os blocos subdivididos, quando são criadas subdivisões dentro de cada bloco. Normalmente se faz isso para evitar
que os sujeitos sejam expostos a um número muito grande de condições experimentais. Mas em linguística, o principal tipo de design é o fatorial. Nesse tipo de design, várias variáveis são investigadas ao mesmo tempo, cruzando-se os níveis de cada variável, de modo a constituir, assim, as condições experimentais. No design fatorial, as condições experimentais são sempre produto do cruzamento dos níveis das variáveis. Um primeiro tipo de design fatorial é chamado fatorial completo. Nesse tipo de design, que é o mais usado, todos os produtos dos cruzamentos dos níveis das variáveis são aproveitados no experimento. Repare aqui na nossa tabela que nós temos, então, 3 fatores com 2 níveis em cada um. Temos os fatores A, B e C, com os níveis mais 1 e menos 1. O cruzamento entre eles é total, de maneira a gerar essas condições experimentais aqui, certo? Então, essa primeira condição é produto da combinação, reparem, dos níveis de cada variável, e isso me dá o chamado fatorial completo. Mas, em algumas ocasiões, alguns dos cruzamentos podem ser descartados. Nesse caso, nós vamos ter os chamados fatoriais incompletos. Por alguma razão, o pesquisador pode achar que nem todos os produtos dos cruzamentos dos níveis são utilizáveis no experimento. E, nesse caso, ele descarta alguns deles. Os designs crossed acontecem quando todos os níveis de todas as variáveis são cruzados, que é diferente, então, dos designs nested, na qual um dos níveis não é cruzado. O nested design normalmente é utilizado quando se tem fatores grupais. Reparem que aqui o nível de uma primeira variável não é cruzado com o outro. O design fatorial possui uma notação específica, que é chamada de notação exponencial. Nela, a base indica o número de níveis e o expoente o número de fatores. Isso nos permite, então, calcular quantas condições experimentais um experimento vai ter. Num exemplo, seja um experimento de decisão lexical que comparou o tempo de reação de falantes de português e de falantes de inglês, aprendizes avançados de português, a palavras com travamento silábico final e sem esse tipo de travamento. Esse design é um design 2 elevado ao quadrado, porque o expoente, como dissemos, indica a quantidade de variáveis. Temos duas, o tipo de palavras e o tipo de falante. E a base indica o número de níveis em cada variável, 2 níveis. Então, teríamos também um design 2 por 2. Em um outro exemplo, um experimento de decisão lexical comparou o tempo de reação de falante de português, de falante de inglês, aprendizes avançados e iniciantes de português, a palavras com travamento silábico final e sem esse tipo de travamento. Nesse caso, temos um design 3 por 2, onde nós temos 3 tipos de falante e 2 tipos de palavra. Havendo mais de uma variável, por exemplo, o comprimento da palavra, com 3 níveis, curto, médio e longo, a notação passa a ser 3 por 2 por 3, onde 3 é o tipo de falante, 2 é o tipo de palavra e 3 é o comprimento da palavra. Como o número de níveis em cada fator não é o mesmo, não se usa a notação exponencial. Usando a notação, pode-se determinar a quantidade de condições experimentais em um design fatorial. Num design 2 por 2, vamos ter 2 vezes 2, 4 condições experimentais. Num design 3 por 3 por 3, vamos ter 27 condições experimentais. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. E por aí vai. Repare que o design fatorial permite a multiplicação do número de condições experimentais. É por isso que se recomenda que, nesse tipo de design, sejam usados poucas variáveis e poucos níveis. De um modo geral, o experimento 2 por 2 é extremamente flexível e extremamente poderoso. E a gente sempre recomenda que os designs comecem por aí.
Caso haja necessidade de se investigar mais condições experimentais, outras variáveis, a recomendação é que se façam outros experimentos mais simples e não colocar tudo em um mesmo experimento, porque assim o tamanho e a complexidade ficam muito grandes e isso prejudica não só a aplicação do experimento, como também a análise estatística posterior. Com isso, a gente encerra a nossa aula sobre tipos de design. Os tipos de design têm de ser escolhidos conforme a necessidade do pesquisador, que deve ser sempre relativa àquilo que ele está investigando, bem como às respostas que ele quer chegar. Uma vez determinado o tipo de design, a hora é de botar a mão na massa e montar o experimento. E essa montagem vai ser objeto da nossa próxima aula. Eu espero vocês lá, pessoal. Um abraço para todos e obrigado.